Bem-vindas, minhas irmãs. Você está no Mulheres Reconciliadas, um espaço de cura, fé e identidade para mulheres cristãs. No episódio de hoje, estou aqui com uma convidada, uma amiga muito querida, que eu conheço já de longas datas, a Dominique. Eu convidei ela para estar trazendo o testemunho de superação, de restauração que ela viveu, né, no casamento dela. E ela vai estar contando pra gente, compartilhando para edificar nossa fé, edificar vidas, edificar famílias, mulheres principalmente que estão perdidas, não sabem o que fazer, não tem uma direção. E eu creio que o Senhor vai usar, né, o áudio de hoje, o podcast de hoje, para te direcionar, para falar o seu coração. E nós vamos estar iniciando agora. Eu vou passar para a Dominique, uma amiga muito querida e especial, para estar compartilhando para a gente o seu testemunho. Andresa, muito obrigada pelo convite. Desde o momento que você me chamou, Deus já tinha colocado no meu coração que você ia me convidar para algo muito especial. E eu sei que esse podcast vai mudar muito, né? A concepção de algumas pessoas referente à família, a percepção, né? Referente à família, referente aos divórcios, que a gente muito vem acompanhando, né? Que vem se aumentando essa taxa de divórcio. E eu sei que muitas vidas serão alcançadas de fato. Então eu queria começar falando um pouco sobre o nosso início, né? Eu sou esposa do Júnior, a gente sempre foi amigo, né? A gente sempre esteve juntos como amigos, conversávamos muito. E em 2019, em janeiro de 2019, em janeiro eu já iria me casar, eu já estava em outro relacionamento. E no início desse ano eu fui para uma oração na casa da minha sogra. E ali naquele lugar, o Senhor usou um amigo meu e ele falou: Dominique, o Senhor me disse que esse ano vai ser um ano muito difícil para você, vai ser um ano que você precisa se posicionar, né? E eu nunca fui muito boa quanto a desafios com o Senhor, eu sempre fui muito covarde. E Deus estava me tratando sobre covardia, né? Ele já vinha me tratando em 2018. Em 2019 eu ainda estava nesse processo de me posicionar. Então, tendo essa orientação desse amigo e de Deus, né, eu não me posicionei. Eu, de fato, me acovardei. Esse relacionamento que ia virar um casamento não aconteceu. A gente não se casou em fevereiro. Houve o rompimento desse relacionamento e eu fui seguir a minha vida. Me desviei dos caminhos do Senhor e comecei a sair. Sim. Comecei a beber. Eu acredito muito que era para esquecer aquilo que eu estava vivendo, né? Sim. Mas Deus, ele nunca nos perde de vista. O Júnior, ele tinha ido para um retiro, ele estava muito firme nos caminhos do Senhor. Em 2019 a gente tinha se batizado, 2018 a gente tinha se batizado. Eu batizei em agosto, ele se batizou. Eu batizei em julho, eu acho, e ele se batizou no final ali do ano, eu acho que não sei se foi novembro ou setembro. Então ele estava bem firme, ele tinha acabado de chegar do retiro, um líder nosso falou com ele assim: Júnior, tem visto a Dominique? E aí foi quando o Júnior se atentou, que eu não estava muito presente nas coisas da igreja. E aí ele começou a mandar mensagem e eu continuei a me afastar do pessoal da igreja, porque eu sabia que eu ia ouvir muito, né? Mas Deus, ele tinha algo marcado. Então, o Júnior se aproximou bastante, voltou a frequentar a minha casa. Já tinha ali 3 meses que tinha acontecido o término do outro relacionamento. E aí a gente começou a se relacionar, né? Teve os seus pontos e a gente começou a se relacionar, só que de uma forma errada. E tudo que começa errado certamente vai terminar errado. Quando a gente começa sem pôr Deus na frente de um relacionamento, quando a gente começa sem fazer conforme as escrituras nos orientam, né? Ter santidade, ter um casamento santo, ter um relacionamento santo, ter um relacionamento puro. Sim. Quando a gente não aplica isso, a gente de fato começa de uma forma errada e
o fim é muito certo. Sim. Né? O fim ele é muito certo. Então, a gente começou de forma errada, o nosso casamento ele foi levado de uma forma também errada, porque eu misturava muito a amizade e o casamento. Eu não sabia quando um começava e quando o outro terminava. A gente foi bem imaturo nesse casamento. Não tô falando que agora a gente tá liderando Você ali. Tinha quantos anos? Você tinha quantos anos e ele tinha quantos? Eu tinha 21, 22, 21, 22, alguma coisa assim. Sim. Agora eu tô com 27, eu não sei, eu acho que era alguma coisa assim. Mas a questão da idade um pouco interfere. Porque ele com 30 agora, com 34, a gente ainda bate com a mente. É um processo, né? É um processo. Então, a gente, de fato, levou um casamento de uma forma bem errada. Ele estava começando, vendo um novo relacionamento, me tratava muito bem, mas eu sempre fui muito grossa, muito arrogante. Eu já comecei o casamento falando assim, se não der certo, a gente separa. Como é que você começa um casamento dessa forma? E isso acontece muito, né? Eu acho que esse também é o mal de muitos relacionamentos. A gente começa já olhando o fim, né? Sim. A gente não... Eu ouvi até isso esses dias. A gente não começa num relacionamento querendo que ele seja duradouro, né? Porque a nossa visão, ela deve ser assim, né? Não, eu vou namorar, vou casar pra durar para sempre. E a sociedade já implica nisso. Não deu certo? Separa. E esse pensamento vem influenciando até nós mulheres cristãs, né? Já me influenciou muito também. Não dá certo? Tá bom, vamos separar. Pra quem insistir, né? E hoje a psicologia moderna diz, faça aquilo que te faz bem. De fato. E isso aí vem nos enganando, né, Dominique? De fato. Eu acho que é uma sugestão maligna, né? Exatamente. É uma sugestão maligna, porque não é isso que Deus nos apresenta. A gente confunde muito casamento com sentimento. Exatamente. Casamento não é sentimento. Não é sentimento. É certeza de algo. Não é eu estou sentindo que vamos ficar juntos e isso vai para sempre. Não. Eu vou todos os dias eu vou tentar fazer com que isso dê certo. Exatamente. E não é só o tentar. Poxa, tentei, não. Deixa pra lá. Então agora o resto do dia a gente vai se tratar mal. Não. É tentar constantemente. E é um desafio, Sim. É um desafio, assim, a pessoa tem que saber que casamento é desafio, igual uma profissão. Sim. Quando você escolhe uma profissão, você vai ser desafiada ali no seu campo, né? Então, a gente tem que sempre ter em mente que o casamento não é sentimento. E o meu maior erro foi esse. Eu não tinha essa visão, né, quanto e eu já tinha escutado muita coisa sobre casamento, lido livros, mas a partir do momento que você rega uma sugestão que não é aquilo que Deus deu, né? Qualquer sugestão que você regue, aquilo vai crescer. Sim. Então a sugestão que eu tinha regado era, não deu certo, separe. E acabou. E eu casei pensando assim, não vai dar certo, não dando certo, acabou. E eu lá ligo, não tô nem aí. Vida que segue. Só que não é isso, não é o plano de Deus para as nossas vidas. Casamento é um plano perfeito, né? É como Cristo e a igreja, né? Sim. A gente sempre coloca isso. E você falou algo interessante também, que assim, o casamento, né, não é realmente um sentimento. Porque que acontece? A gente casa visando muito o quê? Como se fosse a Disney, né? As princesas, a gente vai casar com o vestido, feliz tem a festa, aí vai sair no cavalo branco. E o depois? O casamento é o depois, não é? E assim, o casamento ele não vem pronto, a gente tem que fazer ele dar certo, né? E exige também que os dois lados, né, se negue mesmo, né? Se esforce, se dedique. E que não é fácil, porque sempre são duas criações diferentes, né? Um às vezes passa por uma coisa diferente da outra, né? São duas mentes diferentes. E também o que paira muito também é o orgulho, né? Que às vezes as pessoas não querem ceder. Sim. E aí o casamento a gente tem que fazer dar certo, né? Tem que negar a si mesmo para fazer acontecer. Porque quando o casamento é muito mais espiritual do que algo romântico, né? De fato. O casamento é mais espiritual do que qualquer outra coisa. Eu lembro que antes da gente começar a se relacionar, eu tinha feito uma lista. Sim. Que eu aprendi assistindo até um filme, Porque Me Casei, o nome do filme, não sei se você já assistiu. Não. Muito bom. E aí eu tinha feito uma lista, esse filme orientava, faz uma lista das coisas boas e das coisas ruins
que você vê no seu cônjuge. Como eu não tava com cônjuge nenhum, eu fiz uma lista só das coisas boas que eu gostaria que esse cônjuge tivesse. E acredite se quiser, essas qualidades o Júnior tinha, sabe? Eu queria alguém que tivesse ali, que me acompanhasse, que eu não fosse vista como uma pessoa solteira na rua, sabe? Ele tivesse ali do meu lado, pra qualquer lugar que eu fosse. Às vezes é muito ruim, a gente acha que tá grudento demais. Mas era algo que eu tinha pedido, né? Uma pessoa que gostasse de conversar, que fosse comunicativo. E ele parece até um vereador. Sai falando com todo mundo na rua. Ele é muito comunicativo. Então a gente é muito parecido. Tão parecido a ponto dele pensar alguma coisa e eu falar. Sim. Só de olhar um pro outro assim, já se entender. E a gente começar a rir. Ele, cara, eu não acredito que você falou isso. Eu tava pensando nisso agora. E vice-versa. É muito engraçado. Então, voltando um pouco, né? A gente se casou, começamos errado, né? Casamos apenas no civil, casamos em período de pandemia. Sim. Mas foi feito casamento. A gente voltou a participar das coisas da igreja, que a gente não estava participando, porque estávamos em pecado. E tava tudo bem, né? Para todo mundo estava tudo bem. Estão casados agora, né? Mas não é isso. Deus tem uma forma diferente de trabalhar com cada um. Cada um, verdade. E eu percebi que Deus tinha algo diferente nas nossas vidas depois de tudo ter acontecido. E o que seria esse tudo, né? Em 2021... Em 2020, a gente começou a se organizar porque eu queria ter outra criança. Sim. Porque a minha filha mais velha, ela já ia fazer 5 anos. E eu falei, poxa, se ela fizer 5 anos, e passado de 5 anos eu já não quero mais filhos. Sim. Né? Porque vai ficar uma diferença de idade muito grande. Então eu comecei a me planejar para isso. Sim. E não vinha. A gente ficou 2020 inteiro. E a gente ia começar em 2029, né? Sim. Em 2019. A gente foi bem precoce. Em 2020, eu já queria uma criança porque eu não queria que passasse dos 5 anos. E não veio essa criança. Em 2021, eu engravidei. E aí a gente se planejou, né? Pra ter mais uma gestação. E eu pensava assim, se a gente não tiver filho agora, eu vou me separar. E que pensamento idiota, né? Sim. Eu fui bem imatura. Então, engravidei em janeiro. E aí a gente começou a se desentender com pequenas coisas. Por exemplo, se eu pedisse pra ele comprar um queijo, ele comprasse uma calabresa, eu ficava irritada. Mas era um desejo, né? Sim. E isso me irritava, porque era um desejo meu. Eu sentia que ele estava menosprezando o que eu queria. E se eu falasse, Júnior, compra Guaracamp, ele comprasse suco de caju, eu já ficava irritada. Então, pequenas coisas foram se acumulando. E para piorar, né, na gravidez da minha filha mais nova, eu tive descolamento de placenta. Então, o descolamento de placenta, se eu não me engano, era 9,5 milímetros. E a placenta só tinha 5 milímetros, sei lá, centímetros. Eu não sei como é que é medido isso. Mas era menor. A placenta era menor do que o descolamento. Sim. E era perigoso, então o médico suspendeu qualquer atividade matrimonial ali de casal. E aí não chegava a ser um repouso total, que eu não precisava ficar deitada o tempo todo. Mas eu não poderia me relacionar. Sim. E a gente bem sabe que dentro de um casamento, muitas das vezes as coisas se resolvem como marido e mulher. E isso não acontecia porque não podia. Então já era um check na minha lista que prejudicava a gente, sabe? Porque a gente estava passando por um processo delicado dos meus hormônios estarem à flor da pele. Tudo era muito pra mim. As pequenas coisas eram muitas coisas. Então, isso foi se somando até o ponto de eu decidir me separar. Porque a gente sentava pra conversar, a gente não chegava a lugar nenhum. Né? A gente nunca chegava a lugar nenhum. Os dois queriam ter razão. A gente lembra que eu falei que a gente é muito parecido? Eu falo pra ele que ele sou eu sem cabelo. E aí
os dois queriam ter razão, os dois queriam ser donos da verdade, e a gente não chegava a lugar nenhum, ninguém dava o braço a torcer, ninguém se colocava, né, como o errado da história. A gente sempre tinha uma justificativa, e quando a gente se colocava como errado, a gente justificava com o erro do outro. Sim, eu sei, né? E isso vai trazendo um desgaste mesmo, né? Porque traz um cansaço emocional mesmo, porque não adianta, às vezes um vai ter que ceder, né? Vai ter que ceder. Casamento é isso, a gente chegar... Talvez a gente nem vai chegar no consenso. Sim. Não vai chegar. Mas olhar pro casamento e falar assim, não, eu prefiro, né, por enquanto, pelo menos nesse momento aqui, já que a gente não tá conseguindo se resolver, nesse momento aqui ter a paz e trabalhar para que vai se melhorando, né? Mas ceder para que o casamento vá fluindo, né? Sim, às vezes é bom pôr a necessidade do outro à frente da tua necessidade. Às vezes é bom dar a oportunidade pro outro em alguma situação no lugar da sua. E aí a gente vai trocando. Né? Eu acho que é uma questão de troca mesmo dentro do casamento. Retribuição, né? E isso não acontecia. Então a gente se separou em 2021, no início da gravidez. E o divórcio é muito rápido, amiga. Muito rápido. Foi barato. Foi. Pra casar foi caro. Satanás rapidinho. Muito rápido. O divórcio saiu barato. Eu acho que foi 350 que eu paguei pra separar. Nossa. E é caro. Não é esse valor, é meio pancada. Nossa. 350 pra separar. O divórcio foi rápido. No meio do ano a gente já tava separado. Então, vocês casaram em fevereiro e em julho? Não, a gente separou. Quanto tempo depois de casado você se separou? Não tinha dado um ano. Menos de um ano, então vocês se separaram. Em menos de um ano a gente separou. A gente separou... E a neném já tinha nascido? Não, tava grávida. No Você período tava grávida gestacional. ainda? No período gestacional. Eu engravidei em janeiro. Em março a gente separou. Em julho o divórcio saiu. E como foi pra você passar essa gestação sozinha, Dominique? Você tinha separado, né? Porque assim, a gente grávida, né? Nosso período, nosso ciclo. E grávida a gente fica muito sensível, sentimental. É uma montanha-russa de sentimentos. É uma montanha-russa de humor, de emoções. De emoções. E como que foi pra você ficar assim, passar pelo divórcio, estando grávida, e também, mesmo que a gente passe por um divórcio, tem aquele sentimento também de que você não quer deixar a pessoa embora. No meu caso, ao mesmo tempo que você quer deixar ir, ao mesmo tempo que você não quer. Eu não sei se todos sentem isso, né? Mas é mais ou menos isso. No meu caso, foi mais assim, vai. Sim. Porque eu tava com tanta... Eu sou muito 880. Sim. Ou eu amo muito, ou eu não amo nada. Sim. E eu tava na fase do amo nada. Sim. Eu sentia raiva do nome dele. Sim. Loucura, né? Sim. Muita loucura. Mas eu lembrei de um detalhe, que antes disso tudo acontecer, eu tava numa oração, numa segunda-feira, na igreja que eu frequentava, e um profeta levantou, ele tava pregando. Eu não validava muito. Sim. Às vezes a gente não valia muitas profecias das pessoas, né? Essa era a minha percepção quanto àquele profeta. Mas ele falou algo muito íntimo meu. E não só do externo, porque o diabo ele também vê as coisas. Então, não acredito tanto nas coisas externas, mas ele falou algo que estava interno, que estava intrínseco. Pra você saber que era Deus mesmo falando com você. Que era Deus. E eu sempre gostei muito que as revelações fossem baseadas em Bíblia. Sim. Eu adorava isso. Sim. Mas nem sempre vai vir assim, né? Sim, Às vezes tem algo bem específico que Deus quer tratar com o individual ali da pessoa. Sim. E aí ele falou que me via chorando no final de tarde, eu na minha cozinha. E eu tinha o sentimento de desistir. Sim. E ele falou do sentimento. Do sentimento. De desistir. E de fato, eu queria desistir do meu casamento. Ele estava falando no momento antes de eu me divorciar. Sim. E aí ele falou, olha, eu te vejo Deus te tirando do lugar que você tá e voltando para um lugar que você já esteve. Sim, restauração do seu casamento. Não, ele viu eu me divorciando do Júnior e voltando para um lugar que eu já estive. Entendi. Para um outro relacionamento. Né? Para o relacionamento que eu já estive. Ah, sim. Para o ambiente que eu já estive. Sim. Aí ele falou, eu vi línguas se debatendo contra você. Pessoas falando muito, muito mal. Sim.
Mas Deus mostrava para ele um anjo ao meu lado cuidando do meu coração. Sim. Apenas do meu coração. E eu fiquei preocupada quando eu ouvi isso, né? Porque se tinha um anjo para cuidar do meu coração, quer dizer que eu ia segurar muita coisa pesada. Exatamente. Coisas... E até mesmo é o coração, né, que nos dá vida. A Bíblia diz, né, que tudo deve guardar o seu coração, né? De fato, de fato. E aí tinha esse anjo e isso deu início a muitas outras conversas minhas com Deus. Né? Essa visão que esse profeta deu, isso que ele viu. Enfim, eu acabei validando um pouco essa profecia dele. Eu falei, beleza, vamos ver. E aí aconteceu tudo isso, a gente separou. E de fato eu voltei para um ambiente no qual eu vivia, né? Eu acabei voltando para o outro relacionamento. Mas isso é história para outro assunto, outro momento. Mas Deus tinha algo a tratar. Sim. Porque Deus não apenas te ama. Sim. Deus ama todos os filhos dele. Sim. Deus ama todos os filhos dele. E às vezes, onde você errou, onde você machucou alguém, Sim. infelizmente a gente escolhe o que a gente planta. Sim, a gente vai ser machucado na mesma ponta. Na mesma ponta. E por muitas vezes, esse seu momento, esse seu processo no qual você está colhendo aquilo que você plantou, Deus está tratando o outro. Sim. Então, eu percebi que nesse meu momento de separação, Deus tratou outra pessoa, não apenas eu e o Júnior. Sim. Porque por muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, poderia ter dado certo, poderia ter funcionado. Eu percebi que era Deus mostrando assim, olha, não ia dar certo mais. Sim. Não era isso aqui. Sim. Entendeu? Vai viver a sua história. Sim. E foi basicamente isso que aconteceu quanto ao outro relacionamento. Sim. Que ainda tinha uma terceira pessoa envolvida. Era do outro relacionamento, sim, né? Você Porque tinha que ajustar algumas coisas que não foram resolvidas. Foi muito mal acabado. Para tanto o seu lado como o lado da outra pessoa ficarem em paz, Fluir, livre de e fato. fluir, né? Não ficar amarrados, Não, né? Não ter foi uma isso que eu ponta enxerguei. solta. Foi isso que eu enxerguei. E assim, tem coisas que Deus falou apenas comigo, que eu já até tentei explicar a outras pessoas, mas as pessoas não entendem. Não adianta. Isso eu tenho aprendido, assim, que realmente tem coisas que Deus vai falar com a gente É só que nosso. é só pra gente, Acabou. é só nós. É mistério de Deus com a gente. Não adianta a gente porque eu tinha muito isso, sabe, Dominique? Eu queria que as pessoas entendessem aquilo que Deus tem comigo. Não vão entender. Não vão. Nem às vezes o nosso próprio marido não vão entender, porque somos... Claro, a gente tem nosso marido, mas antes de sermos marido e mulher, somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Então tem coisas que Deus vai... É particular nosso mesmo com Deus, né? Isso. E é igual a mulher do fluxo de sangue, né? Ela experimentou uma cura diferente. Né? Era algo novo. Então, às vezes, Deus está tratando algo novo nas nossas vidas que outras pessoas não vão entender e vão nos chamar de loucos. Mas eu entendo o que eu vivi. Eu entendo que era tratamento. Sim. Sabe? Não só para mim, quanto para o Júnior, quanto para outra ponta. Pessoa. Sabe? Era necessário para que todos pudessem viver as suas vidas. Sim. Né? Mas nessa brincadeira, o meu nome foi na lama. As pessoas julgam muito, né? Às vezes a gente precisa de apoio, de um suporte, né? Mas as pessoas preferem falar, julgar. Sim, eu até entendo, sabe? Eu até entendo. Erradamente, porque como cristãos a gente não pode julgar. Como cristãos a gente não pode julgar. Mas eu entendo o motivo de terem falado tanto. Mas como o irmão também já havia falado, línguas se bateriam, né, contra mim. Então eu estava em paz. Fiquei tão em paz que dentro desse momento de gestação, Deus me deu muitos sonhos. Deus me deu sonhos referentes à minha vida, o meu relacionamento, né? Deus me deu sonhos referentes à minha vida profissional. Deus me deu sonhos referentes à minha vida pessoal. Deus me deu sonhos referentes ao meu pai, que na época meu pai era vivo e meu pai estava muito desviado, meu pai estava totalmente perdido, né? E eu acho muito legal como Deus costura a história, né? E como a Bíblia ela vem se costurando. A mesma coisa nas nossas vidas. Se a gente só precisa pedir clareza pro Senhor pra gente conseguir enxergar o que Ele tem ligado, né? E foi muito legal quanto à questão desse meu momento, desse período do divórcio, quanto à minha aproximação com Deus. Deus começou a me tratar muito.
E ele teve um dos sonhos que ele me fez sonhar dentro de uma casa muito linda. E aí tinha um momento que eu aparecia nesse sonho sem parte de algumas roupas. Sim. No caso, remetendo a vergonha e constrangimento. Que de fato eu estava passando. Deus me mostrava pessoas indo para um lugar de casamento, uma casa de um conhecido nosso sendo tratado, e aquela terceira pessoa que eu estava vivendo, né? Que tinha o Júnior e tinha a terceira pessoa. A terceira pessoa ia para um outro lado. Sim. E eu ficava ali só. Sim. Sabe? E ali Deus me mostrava eu vivendo vestindo uma atitude que não era minha. Sim. Vestindo roupas que não eram minhas. Fazendo o que eu não deveria fazer, sabendo o caminho que eu deveria tomar e não fazia. E resumindo muito, tinha um momento que a água entrava, uma água branca, cristalina, sim, entrava nessa casa, que era uma casa muito grande que eu estava dentro, entrava nessa casa e as pessoas que estavam dessa casa morriam. E aí eu via o corpo caindo e eu era a única que subia. Sim. E aí eu conseguia respirar. E tudo dentro de uma água cristalina. Sim. E aí eu acordava, já não tinha mais nada dentro da casa e eu estava sozinha. Deus me deu o sonho e Deus me deu a revelação. Ele falou, olha, você está passando por um momento de vergonha, você sabe para onde você deve ir. Eu tô limpando a sua casa. Pode parecer bagunça para muitos, mas eu tô limpando a sua casa. Eu tô limpando o seu coração. E isso que eu ia falar, quando a gente fala de casa, assim, é o nosso interno. É o nosso interno. Porque nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, a nossa é a casa onde Deus habita, né? Então, assim, quando fala de casa, fala muito de interno, sim, né? Da nossa alma, né? Sim. Do nosso corpo. E aí, houve essa limpeza. Aí eu tentava sair da casa e aí vinha já a onda com uns entulhos. Com o que estava dentro. A podridão que estava dentro de mim, sim, virou entulho na onda. E aí eu tentava passar pelo entulho e eu era cortada. Começava a cortar as minhas pernas. Nossa. Né? Então, aquilo que estava dentro de mim estava me ferindo. E aí eu tentava passar por aquilo ali. Mas não era para eu passar por aquilo ali, era para eu esperar. Para esperar. Então, Deus ele foi falando sobre tudo isso. E no final, Deus falava que um jardineiro, do nada, parecia um jardineiro dessa casa. E meu pai era jardineiro. Um jardineiro falecia. E aí a gente enterrava esse jardineiro, mas eu estava em paz. Sim. Porque era amanhecer. Estava amanhecendo na minha vida. Então eu estava em paz. Meu pai era jardineiro. Nesse ano, desse sonho, eu chorei muito no Dia dos Pais. E eu não entendia. Então... Ele já tinha falecido? Não, então, ele estava vivo. Você estava se despedindo, né? A dor. Eu estava sentindo a dor com antecedência, mas eu não sabia o que era. Sabe o que é você se encolher igual um feto, sim, grávida e só chorar? É o que eu vivi. Quando eu me separei, eu vendi tudo do apartamento e fui morar na casa da minha mãe. Então eu estava na casa onde meu pai morava, enfim. E ali eu chorei muito. No Dia dos Pais, o Júnior, eu não podia ouvir o nome do Júnior, que eu começava a me tremer. Eu ficava apavorada. Você ainda estava grávida? Grávida, tudo isso grávida. Ficava apavorada. Eu comecei a não querer a minha filha. Sim. Eu comecei... teve uma época que eu comecei a sentir muita dor nas costas. E eu falei, cara, devo estar abortando. Sim. Porque ela estava meio que sentindo a... Cara, eu não... De fato, quantas dores eu nem sei o que aconteceu. Eu sei que eu sentia muitas dores nesse início do divórcio. Você tava de quantos meses? Eu tava de 3, 4 meses. Bem recente. Tava muito pequenininho. Muito. E aí eu sentia muita dor. E olha, uma pessoa que tava na igreja, eu pensando, eu falei, se for, né? Sim. Deus sabe de todas as coisas. Só que não era pra morte, sim, né? Enfim, eu ainda tinha considerado aquelas dores. Então acabou que todo esse problema, todo esse processo desse divórcio era para tratar o Júnior, para me tratar. Quanto ao que ele viveu, eu não consigo falar muito. Sim. Ele que tem mais propriedade para falar. Dele, Mas quanto ao que eu vivi, foi doloroso, porque a minha filha mais velha também se apegou muito a ele, ficava chamando por ele. Sim. Chorava na cama. Eu quero meu titio, eu quero meu titio. Eu falei, meu Deus.
Eu separei, ela não tá entendendo. E me chamando pelo tio dela. E acabou que quando a Elisa tava pra nascer, eu ainda fiz um ensaio de gestante. E foi pavoroso. Você fez sozinha, né? Eu lembro que você fez com a sua mãe e com a minha filha. E com a sua filha, Isso. eu lembro. Só que no momento que tava eu sozinha, a fotógrafa, que é até uma amiga também, a Mariana, ela falava, Dominique, sorri. Aí eu não consigo. Eu não conseguia sorrir. E aí eu comecei a chorar no ensaio. Eu olhava pra minha barriga e eu só chorava. Eu não conseguia sorrir porque não me remetia à alegria. Eu não queria estar vivendo aquilo daquela forma, sabe? Quem quer? Quem quer? Ninguém quer viver aquilo. E então, no momento do ensaio, eu com a mão na minha barriga, ela, Dominique, sorri. Eu falei, Mari, eu não consigo. Difícil, né? Eu não consigo. E ele também não viveu isso, e era um sonho dele. Viver, poder fazer um ensaio de gestante era um sonho dele, poder fazer um chá de bebê era um sonho dele. Até então ele era da mesma igreja que eu, foi para uma outra igreja, que agora é a igreja na qual eu frequento. Eu lembro que você falou pra mim que você foi pra essa igreja por conta dele. E aí tudo que aconteceu ele preferiu sair pra te deixar mais confortável, né? E você permaneceu lá, né? Sim, não. Ele, na verdade, foi ao contrário, né? Eu era da igreja, ele inteirão, e ele foi pra lá. Sim. Ficou congregando ali comigo. Quando a gente separou, ele saiu e foi pra outra igreja. Sim. E aí eu fiquei confortável nela. De fato, foi isso. Permaneci ali. E aí, na outra igreja pra igreja que ele foi, que é a igreja na qual hoje eu faço parte, que é a DB Ministério de Bom Sucesso, lá eles fizeram chá de bebê pra ele. E eu achei isso incrível, mas eu tava com muita raiva. Sim. Mas eu achei muito legal. Hoje eu olho e falo, poxa, é muito legal. Sim. Mas na época eu falava, que palhaçada. Sim. Ele não tá grávido, só eu que tô grávida. Que horror. E foi muita luta, sabe? Porque as pessoas tentavam se aproximar pra falar um pouco dele. E eu ficava com muito ódio, com muita raiva. Sim. Eu não queria ouvir o nome dele. Eu ainda tenho amigas que viveram isso tão intensamente comigo que não conseguem mais olhar de uma forma legal pro Júnior. Sim. Porque elas vestiram a minha dor, sabe? Sim. E eu achei isso muito ruim. Mas a mulher tem muito isso mesmo, de se compadecer com a outra. Do próximo, da amiga ali, né? A gente tem muito mesmo disso, de sentir. De sentir, vestir a camisa da outra. O problema não é de tirar. Porque às vezes a pessoa tira e você não. Exatamente. E aí a gente começa a ter um ranço. Isso é uma das coisas que eu aprendi também no casamento. Exatamente nessa questão. Quando a gente tem problema com o nosso marido, a gente corre pra falar pro nosso pai, pra nossa mãe. Muito real. E aí, eu acho que isso não deve acontecer. É claro que eu não tô falando assim de coisas extremas, absurdas, questões tipo de violência doméstica, não é esse caso, né? Esse caso a gente sabe como tratar. Mas eu tô falando assim que às vezes são coisas, detalhes pequenos, e a gente vai lá e conta pro nosso pai, conta pra nossa mãe. E aí acontece a restauração, só que vai ter que acontecer a restauração de todo mundo. De todo mundo. Porque então, você assim, danificou os outros. Exatamente. Você trouxe também, tipo, seu pai, sua mãe, ver sua tia, não sei o quê. E é algo que tem que ser tratado como casal, né? Até pra não manchar a imagem do parceiro com os parentes, de né? fato. E eu fiz muito isso. Quando a gente estava casado, né? Antes da gente separar, antes da gravidez, enfim. Qualquer coisinha que ele fazia, eu comentava com a minha mãe, comentava com a minha tia. E aí eu comecei a fazer com que elas começassem a ver ele de uma forma ruim. Sim. E aí, quando eu começava a ver ele de uma forma boa, elas ainda viam ruim. Sim. Porque é muito fácil a gente comentar o ruim, difícil a gente comentar o bom. O bom, exatamente. Né? Então eu comentava essa parte ruim. Aí começou um processo de restauração seu e de toda a família. E ainda é um processo, né? É um processo. Porque às vezes a gente consegue persuadir muito o sentimento do outro. Não, e isso é da mulher. Isso um dom de manipular. Um dom de manipular. E existe sim, né? Essa manipulação da informação. Sim. Que aí a outra parte fica ruim e você fica a santa. Né? Mas não é bem assim. Então, eu no período da gravidez, no finalzinho ali, fiz tudo isso sozinha. E ele sofrendo do lado dele, eu sofrendo do meu lado. Mas Deus tinha me dado um último sonho. Sim. E no último sonho,
eu tinha... Lembra que eu tinha... Quando eu separei do Júnior, eu voltei para um Sim. lugar que eu conheci antes. Eu tava junto com o pai da minha mais velha. Sim. Mas junto mais de próximo, né? A gente tava ali. E aí, Deus me deu um sonho em que eu perguntava se ele gostava da bebê. Sim. E aí ele falava que não. E aí era tão real esse sonho, Sim. tão real, que na hora que eu liguei, eu falei, vem cá, isso aconteceu? Aí ele falou, não. Mas... Uhum. Aí foi quando a gente terminou. Entendi. Era necessário. Eu percebi, eu até comentei isso com a família dele, eu falei, olha, eu percebi que Deus... Obviamente que Deus não vai falar assim, eu vou fazer com que você sofra, Sim. porque você tem que sofrer. Eu não vou falar nem que Deus, eu vou falar que eu colhi o que eu plantei. Sim. Né? Se eu machuquei ele no relacionamento que a gente teve, ali eu fui ferida também. Sim. Não por ele, mas pelas minhas próprias atitudes. Sim. E ali ele foi tratado. Eu acredito muito, muito mesmo que ele foi tratado. Isso, porque ontem mesmo eu estava lendo sobre isso, né? Às vezes a gente tem alguma doença, ou às vezes a gente tem algum problema, a gente passa por situações difíceis, não é porque Deus tem prazer em ver o nosso sofrimento. A verdade é que desde da queda, né, do homem, a gente está colhendo aquilo que a gente planta, né? A gente está colhendo o fruto, né, do pecado, né, as consequências da desobediência, né? Sim. Então não é porque, eu tenho prazer em ver o meu filho sofrer, não é isso. Na verdade, a gente, foi como é que você falou, né? A gente, muitas das coisas que a gente colhe, né, é porque a gente realmente... A gente plantou. Às vezes a gente planta desobediência e vai colher o sofrimento, né, da desobediência. É exatamente isso. Então, eu não falo nem que foi Deus. É igual quando a minha primeira filha, ela não foi dentro de um casamento. Sim. E eu nunca abri a boca pra falar, minha filha foi um presente de Deus. Uhum. Não. Minha filha foi a chave que ele precisava me dar pra eu entrar na porta que ele precisava que eu entrasse. Sim. Sabe? Porque eu tava tão perdida. E aí a Ayla veio. A Ayla, ela foi a luz do caminho, sabe? Sim. Deus usou a vida da Ayla para me pôr no caminho no qual ele gostaria que eu estivesse. A Ayla, ela foi de fato a virada de chave na minha vida. Ela foi a mudança de visão. Ela tirou a Dominique menina e me tornou a Dominique mulher. Eu até falo que antes da Ayla eu era feia, xoxa, capenga. Mas depois da Ayla, nossa, eu fiquei tão bonita. Eu fiquei magra. Se eu soubesse que engravidar me emagreceria, eu teria engravidado antes. Tô brincando. Mas... então não tá dando certo pra emagrecer. Mas é o tratamento. Não, mas agora eu tô conseguindo recuperar. Eu emagreci. Eu sempre lutei contra as gordurinhas da vida, né? Desde os 12 anos eu malhava. Sim. Então, eu emagreci, eu fiquei loura, eu fiquei empoderada, assim. Sim. Empoderada na questão de me valorizar. Autoestima, né? A autoestima tava alta, ela tava de fato alta. Eu não precisava o que os outros falassem, eu sabia que eu era. Não que eu era, não que eu estava soberba, nada disso. Sim. Mas é que eu gostava do que eu via, Sim. né? Eu gostava do que eu via. Então, a Alia, ela foi essa virada. Eu não digo que foi um presente, que Deus não dá presente grego. Imagina um presente que vai te trazer constrangimento, porque não foi dentro de um casamento. Sim. Vai fazer com que as pessoas falem mal de você? Não foi dentro de casamento. Então, eu não falo dessa forma. Então, quanto à questão da Elisa, eu vejo que era necessário a gente passar por tudo isso para a questão dessa segunda gestação e do término da separação. Né? Era necessário a gente passar por isso. Para o Júnior entender o que de fato ele tem que valorizar e como ele tem que fazer. Sim. Né? E para que eu entendesse também como me posicionar. Então, e para outra parte também, né? Entender que a vida segue. E não seria comigo, mas seria com outra pessoa. Sim. E aí... Então, eu acredito que foi muito bom para todas as partes, né, envolvidas. Acredito que foi mais uma resolução, né, do que a gente de fato deveria viver e nos atentar, né, não ficar olhando para trás. Sim. Que não é o que Deus tem pra gente, né? Deus se já não faz mais parte, não é aquilo ali. Quanto às coisas que se passaram, né? Então, terminando a minha gestação,
teve esse sonho, esse último sonho. E aí o Júnior veio falar comigo. Eu já tava mais branda, né? Sim. Eu ficava com tanta raiva dele quando eu via a voz dele, eu via o rosto dele, eu só via o nome dele. Que chegou um certo momento que o meu dedo mindinho e o meu dedo indicador, o meu dedo mindinho e o meu dedo indicador, eles travavam. Sabe o que você não conseguia dobrar? Nossa. Eu não conseguia dobrar. Eu acredito que era ansiedade, né? Sim. E nesse finalzinho a gente começou a conversar, ele falando, como é que vai ser o parto? Aí eu tinha falado, eu não quero ele na sala de parto. Olha que loucura, escuta o que eu tô falando. Eu não quero ele na sala de parto, não quero ver a cara dele, ele só vai olhar e vai sair. Não quero que ele fique lá dentro. E eu impulsionando isso pra minha mãe, entendeu? Eu fomentava isso, sabe? Menina, no dia do parto da Elisa, que foi cesárea, marcado. Sim. Foi ali em Jacarepaguá. No dia do parto dela, eu falei, não, você vai poder entrar. Meu filho, ele ficou lá o tempo todo, dentro da sala de parto. E olha que engraçado. Deixa mudando o coração. Vai mudando. Nesse dia eu já não sentia mais nada. De raiva, nada. Ódio, nada. De fato, aquele momento tinha passado. E dentro da sala de parto, ele foi particular, né? Então, ele segurou a Elisa e tal. Aí eu perguntava, e aí, ele segurou a Elisa? Ele tá com ela? Aí a menina, não, tá. A anestesista, né? Sim. Aí ela, vem cá. Aí chamou ele, botou ele do meu lado. Aí a gente tem a tirar a foto. foto. Tem a foto. Aí ele falou assim, caraca, eu bem ia te dar um beijo naquela hora. Eu falei, mas a gente não tava junto, você tá maluco? Mas mudou. Sim. Deus, porque ele também tava me odiando Sim. por tudo que tava acontecendo. Mas Deus usou esse momento pra tanto moldar, né, o seu coração e o coração dele, né? Foi isso. E restaurar, né? Juntar, né? Foi isso. Que é o momento que traz, né? O filho traz realmente alegria, traz ajuntamento. De fato, eu percebi que existe o tempo da dor. Sim. Existe o tempo da correção. Sim. Existe o tempo da humilhação. Mas existe o tempo da honra. Sim. Existe o tempo que as coisas estão bem. Né? A gente não vai estar sofrendo sempre. E nem feliz sempre. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, no dia do nascimento da Elisa, eu digo que foi ali apagado. Sabe o que é apagado? Sim. Todo sentimento ruim que eu tinha quanto a ele. E dele quanto a mim. Sim. Memória. Eu falo sem sofrer, eu falo sem sentir dor, eu falo sem chorar do meu passado, porque eu tô curada quanto ao meu passado. E eu fui curada na sala de parto. Sim. Eu não fui curada depois, eu fui curada na sala de parto. Foi algo muito instantâneo do céu ali. E foi tão de Deus que essa cura, com esse nascimento da Elisa, que a enfermeira, quando todo mundo saiu, e ali eu fiquei conversando com a enfermeira, sempre matraca, né? Não era nem pra falar. E eu tava ali falando horrores, conversando com a enfermeira. E olha que loucura. A enfermeira, e o seu marido? Eu, não é meu marido, não. Ele é pai da minha filha, mas a gente é divorciado. Ela, ué, divorciado, mas vocês se dão tão bem. Olha Porque só. a gente tava conversando, Sim. trocando ali. Vocês se dão tão bem. Aí eu, não, a gente separou e tal. Aí ela começou a falar sobre a história dela. Que ela também tava separada. Sim. E não sei o quê. E aí eu comecei a falar. Eu falei, olha, a gente separou, mas eu tava com raiva dele até ontem. Mas hoje eu tô sentindo algo diferente. Quem sabe o que Deus tem pra frente, né? Eu mostrei muito pra ela ali naquele momento que existe esperança pra... Seu coração tava aberto, Tava. né? E foi também algo bom pra ela, porque ela estava passando pelo mesmo processo. Sim. Muito insano. Ela estava passando pelo mesmo processo de divórcio. Foi um divórcio doloroso pra ela, mas ela estava sentindo essa possibilidade. E ali naquele momento eu senti a possibilidade de a gente voltar a ser uma família, sabe? Sim. Então, a minha filha nasceu, eu ainda na casa da minha mãe. Demorou pouca coisa, eu acho que uns 3 meses a gente reatou. Sim. Mas olha que legal. Eu falei com Deus assim, Senhor, agora eu não quero começar errado de novo. Eu vou começar certo.
A gente já tinha uma filha. Sim. A gente já se conhecia como um homem e mulher. Sim. Falei, mas a gente vai começar certo. Sim. Falei assim, eu tiro todo o desejo, anula na minha vida. Sim. Todo o desejo, até a gente se casar de novo. Então foi anulado todo o desejo ali de homem e mulher. Sim. Foi a questão de se sentir mal, já não existia mais. Então era mais essa, pra não pecar. Sim. Pra não pecar. Então a gente começou dessa forma, a gente fez corte. Ficamos em corte 1 ano e 2 meses até a gente se casar. Então fizemos o corte, ficamos 1 ano e 2 meses sem nos tocar. Era beijinho quando entrava e beijinho quando ia embora. Sim. E não foi difícil. Não foi difícil pra mim. Que você estabeleceu no coração, Eu né? estabeleci. E era Que algo honrar impossível Deus. pra mim quando eu era jovem. Porque eu vivia falando, não, eu não vou pecar, eu não vou fazer. Mas eu ia lá e cedia a carne. A carne, eu deixava. Eu não falo que a carne me vencia. Eu deixava a carne me vencer. Sim. Era prazeroso para mim naquela época, mas depois eu comecei a falar, cara, não vale a pena você começar errado, não vale a pena. Eu prefiro obedecer e ter um relacionamento com santidade, né, do que começar errado e acontecer tudo de novo. Sim. Então as pessoas até falam, pessoas da igreja, mas vocês já eram casados, pô, nada a ver. Vocês não entendem, mas vocês já se conheceram, já tem filha. Nada a não faz ver. sentido, não. Faz sentido sim, Faz. porque vocês estabeleceram um propósito no coração de vocês, né? De honrar a Deus e começar da maneira certa, né? Nunca é e tarde. Deus vê isso. Nunca é tarde pra começar certo, amiga. Sim. Nunca é tarde pra fazer o certo. Pra obedecer, nunca é tarde. Exatamente. E se você que estiver ouvindo, né, pensar assim, porque eu já ouvi muitas pessoas, mas agora, será que Deus vai... Nunca é tarde. Quando você estabelece no seu coração de honrar a Deus, eu tenho muita fé que Deus se agrada, né, do propósito que você coloca no seu coração, porque somente Deus conhece o nosso interior. Então nunca é tarde para você começar hoje, não importa se tem 30, 40, 50. Se você está sentindo isso no seu coração, comece e honre a Deus, porque Deus vai exaltar, né, esse propósito de honrar a Deus, né? Aí Samuel diz que Deus honra aqueles que honram a Ele, né? Eu honro aqueles que me honram, né? Então, o Senhor vai honrar esse propósito. Então foi exatamente isso foi até uma restauração não apenas de casamento, né? Foi uma restauração também na minha vida profissional. Eu comigo mesma, né, o meu pessoal. Na minha vida profissional, eu tava perdida. Eu era empreendedora e depois eu fiquei sem rumo, porque eu fechei a empresa, fiquei sem trabalho. E aí, Deus restaurou a minha vida profissional. Eu comecei minha faculdade, coisas que pra mim, eu era nova. E eu falava assim, não tem mais jeito, tá tarde demais pra mim. Não dá tempo de eu voltar a estudar, gente. Não vai dar, não vai fluir, eu não vou conseguir. Eu comecei grávida. Grávida, você tem muito sono, você tem muita dor, você não consegue se concentrar. Disposição zero. Disposição zero. E eu comecei a faculdade ali, o meu curso de gestão de recursos humanos. Eu comecei grávida. Foi difícil? Muito. Eu chorava horrores, porque tava muito tempo sem estudar. Falava, cara, eu vou ser horrível, vai. Mas não, eu sempre tirei nota alta. Sim. E o problema é que nas matérias que eu mais gostava, eu me dava mal, né? Era incrível, nas matérias que eu mais gostava, eu me dava mal. Mas sempre tirei nota alta porque eu me dedicava demais. Eu tinha que me dedicar 2 vezes mais do que as outras pessoas. Né? Porque a concentração, ele tava... mente de Dory. Sim, ainda mais quando a gente passa pela gestação, a memória nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. A gente fica assim, como é que tava mesmo? Onde que tá? Ah, tá. Aí até você lembrar. Até a minha idade, eu esqueço. Mas Deus deu vitória, né? Então, existiu a restauração da minha vida profissional. Eu, como pessoa, existiu a restauração de que eu tenho, sim, um controle da minha vida. Sim. Não é o pecado que vai me dominar. Sim, Deus deu domínio, né? Próprio. Não é o desejo que vai me dominar. Então, eu posso muito bem falar, acabou, é aqui, termina aqui. E foi estabelecido isso. Eu consegui dominar minha carne. Consegui dominar o pecado que grita, né? Essa, na verdade, é a verdadeira liberdade, né? Sim. A gente escolher não fazer. As pessoas pensam que
que nós não somos livres, não. Nós somos livres porque eu tenho domínio próprio. Eu escolho não fazer isso. Então, essa é a verdadeira Sim, liberdade, de né? fato. Quando as coisas que nos levam para o pecado, né, não nos aprisionam. Essa é a pessoa que está aprisionada, né? Porque Sim. ela não consegue viver, por exemplo, sem um cigarro, sem uma cerveja, não consegue viver vencida pelo desejo. Exatamente. Então, essa pessoa, na verdade, está aprisionada. De fato. Então, eu fui restaurada, né, como pessoa. E o nosso casamento foi restaurado. A gente, de fato, se casou. Nos casamos agora em 2023. Sim. E é muito engraçado. 2 anos, então, de casado. 2 anos. E aí as pessoas falam assim, quanto tempo vocês têm juntos? Antes... Parece já há muito tempo, né? Antes eu falava assim, então... E eu ia explicar a vida. Eu falei, não, Dominique, calma, acorda. Não precisa. Não. Você não precisa abrir sua vida para todo mundo. Exatamente. Né? Agora eu abri em nome de Jesus para milhares de pessoas, para eles entenderem de fato. Mas eu abria muito, a pessoa chegava, e aí, quanto tempo você tem de casado? No lugar de falar 2 anos, eu falava, então, a gente foi casado. Sério, eu fazia isso. Mas eu percebi que era ruim pra mim também, porque como não dava pra contar detalhes, e não tinha necessidade de eu contar detalhes... Mas também a gente vai aprendendo, passando por Sim, isso, né? Agora você já passou, já entende sei. que não tem essa necessidade, já estamos casados há tantos anos. Eu falo, olha, estamos casados há 2 anos. Aí a pessoa fala, mas é a Elisa. Aí eu falo, longa história. Quando você tiver Quando disponível... permitir pra abrir um testemunho, então... Agora vai ver. Aí eu vou falar, escuta o podcast. Podcast você vai entender. Então, agora, primeira vez que você falou do podcast pra eu contar sobre isso, eu falei, agora eu já posso falar. Quer ver minha história, meu testemunho? Vou te mandar um podcast. Vou te mandar o link lá do podcast. É isso. Então... Eu abria muito e eu começava a detalhar, e hoje eu vejo que eu não tenho necessidade disso. Eu falo, olha, a gente tem 2 anos de casado. Que de fato, antes a gente era criança em comportamento, não idade, mas em comportamento, uns comportamentos imaturos, principalmente por começar um relacionamento já pensando em divórcio, né? Então, hoje a visão é completamente diferente. E desde quando você me chamou para participar, eu fiquei pensando e falei, cara... Eu sou eu. Eu não sou perfeita. Ele também não. E não é isso que a gente quer mostrar. Sim, a gente quer mostrar que são 2 pessoas normais, que têm seus momentos, né? A gente tem os nossos momentos de pura alegria, mas às vezes também a gente tem nossos momentos de conflito. Sim, é normal. Mas é normal. Eu acho que nos faz maduros. Sim. Eu acho que a gente cresce mais no conflito do que na alegria. Sim. Né? E não é nenhum achismo. Sabe uma coisa que mudou, assim, muito... Não vou dizer assim, mudou, mas melhorou muito, assim, o meu casamento foi enxergar o meu marido como uma pessoa que depende tanto de Deus, assim como eu dependo. Que ele é tão pecador como eu sou pecadora. Que eu tenho que ter misericórdia dele como Deus tem misericórdia de mim e vice-versa, né? Então isso ajuda muito, assim, me ajudou muito também, sabe, no meu casamento. Porque não são 2 pessoas imperfeitas, 2 pessoas... falhas, 2 pessoas que carregam, né, as consequências do pecado, mas que a gente deveria se colocar em um olhar de misericórdia um para com o outro, né? Que os 2 precisam de Deus, e os 2, se não tiverem Deus, estão perdidos, né? E você já percebeu que a gente tem todo esse cuidado para dentro de casa, mas para fora de casa a gente não precisa ter esse cuidado todo, porque a gente tem algo chamado autogovernança. Essa autogovernança, ela nos faz... O nosso emocional, ele já consegue se comportar de acordo com o ambiente e com as pessoas. Sim. Então, na rua, a gente não tem nem toda essa análise. Por quê? Porque a pessoa pode te xingar no meio da rua e você vai se controlar. No trabalho... As pessoas podem te tacar pedra. Você sabe se comportar no local de trabalho. Mas dentro de casa, a gente deixa o nosso pior aparecer. E quando eu estudei isso na faculdade, na minha pós, na verdade, eu estudei na minha pós, eu fiz uma pós de liderança e gestão de equipes de alta performance, e eu falei até com o meu chefe na época, eu falei assim, eu vou fazer essa pós, mas eu quero aplicar dentro de casa. Porque é liderança e gestão de equipes de alta performance. Se a minha equipe não for de alta performance dentro de casa, não vai ser na rua que eu vou transformar. Isso é muito verdade, que eu lembro que uma vez eu fui pra igreja, assim, chorando, assim, muito irritada. Eu tava grávida da minha terceira neném. E aí, sem paciência com o meu filho mais velho, eu falei assim, Deus,
eu não sei o que eu faço com esse menino me irrita, esse menino me estressa. Aí Deus falou, eu assim, me ajuda, eu falei assim, me ajuda, o que eu faço com ele? E Deus falou assim, tem misericórdia, assim como eu tenho de você. E quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar, porque é muito fácil a gente ter misericórdia realmente com as pessoas da rua. Sim. Que a gente quer dar bom testemunho, mas o testemunho dentro de casa, para os nossos filhos, né? Porque os nossos filhos eles que vão levar. Não, e eles vão querer a Deus da forma como eles veem em mim, mãe, e no pai, como vendo os pais. Então, assim, meu Deus, eu quero dar bom testemunho para as pessoas da rua, mas os meus filhos, né? E quando Deus falou isso, assim, tem misericórdia, assim como eu tenho de você, foi uma chavinha assim pra mim, verdade. Deus foi libertador. De fato, às vezes a gente esquece que não é nosso. A gente quer liderar, né? Na igreja, a gente quer liderar as pessoas de fora, mas a gente esquece às vezes de ser bênção, né, pros nossos filhos. E é algo que, assim, Deus tem despertado muito em mim. Questão dos meus filhos, sabe? Eu até conversei com as meninas um tempo desses, e depois elas ficaram, mamãe. Por quê? Porque eu sentei com elas e falei, olha, antes de vocês serem minhas, vocês são do Senhor. Exatamente. Ele colocou vocês nas minhas mãos, o Senhor colocou vocês duas nas minhas mãos para eu cuidar, para eu direcionar, para eu apresentar a palavra. Se eu não me comporto como eu deveria, como serva do Senhor, por favor, fala, mamãe, tá errado isso daqui, porque eu mostro para elas. E eu não mostro para elas que eu sou a extrema autoridade, que eu sei de tudo. Não, eu tô aprendendo tanto quanto, só que eu sei um pouco mais do que elas. Né? E aí eu sento com elas e falo, olha, você vê a mamãe gritando? Isso não é coisa de Deus. Pode falar, olha, mamãe, você tá gritando. Não faz isso não. Porque é brecha pro inimigo. Exatamente. É brecha pro inimigo. E eu não gosto de ambiente de gritaria, mas é tendencioso pra minha família. Cada criação. Eu sou de uma família nordestina, todo mundo grita. Eu lembro que você falou. Os nordestinos não sabem conversar assim, tão amigável. É sempre... Não, e não pesa. Falante. E não pesa. Porque a gente não sabe se a pessoa tá sendo grossa ou falando normal. De fato. Às vezes eu vou falar assim, Tereza, fala pra ele assim, mas eu tô falando baixo, é normal. O Júnior, ele, cara, mas eu tô aqui do teu lado. Eu falei, mas eu tô falando. É normal. Aí ele, mas você tá brigando? Eu falei, não tô, eu tô te explicando. É desse jeito. Só que a temperatura da fala, né? A forma que a gente fala, ela vai apresentar, de fato, a emoção que a gente tá sentindo. Exatamente. Só que às vezes a gente não tá sentindo raiva, mas fala de forma grosseira. Intensa, né? E às vezes ainda acende. Sim. A gente fala de forma... A palavra branda desvia o furor, né? Desvia. E acaba acendendo. Se a gente fala gritando, de fato, vai chamar a atenção. A gente vai se irar do nada. Por algo tão pequeno. Que não deveria nem ter sido dito daquela forma. E aí vocês, depois que a Elisa nasceu, depois vocês casaram novamente, né? E como foi esse sentimento, assim, de passar por um divórcio e depois, assim, casar novamente com a mesma pessoa? Imagina o juiz. Vocês não estavam aqui. Se eu te contar que era o mesmo juiz. É mesmo? Era a mesma juíza. A mesma juíza. E foi muito engraçado, porque antes ela tinha falado até que a morte separa, né? Aí quando a gente chegou lá, eu falei, então, a morte não separou. Foi a gente que se separou. Mas agora tá valendo. Agora tá valendo. A gente recebeu a segunda chance, tá aí, ó. Agora tá na mão da morte. Porque, assim, glória a Deus. Na mão do Senhor, a gente vê que Satanás mais uma vez perdeu. Foi derrotado. Tentou destruir uma família. E olha que loucura. Mas perdeu. Olha que loucura. Lembra que eu falei que eu tinha vendido tudo da casa, do meu apartamento? Vendi tudo do apartamento e aluguei o apartamento. Sim. Eu não tinha nem era nem beira. Eu não tinha lugar pra morar, porque o apartamento tava alugado. E eu também não queria perder essa renda, porque eu não tava trabalhando. Sim. E eu não tinha nada pra dentro de casa. E olha que loucura, né? Eu falei com o Senhor assim, eu falei, Deus, eu não queria mais morar aqui no Terreirão. Não quero mais viver aqui no Recreio. Eu quero ir pra ali, pra Pedra de Guaratiba, pra aqueles lados de lá. Sim. E Deus me ouviu. E eu falei assim, eu queria tanto ficar perto do meu pai. Sim. Porque aí ele me dá uma carona, a gente tá ali próximo. Olha o que eu disse, que eu queria estar próxima do meu pai. E eu não queria mais morar no Recreio. E eu falei, Senhor, eu não tenho nada dentro de casa. Não tenho... A única coisa que eu tenho é uma cama de casal, um climatizador e uma cadeira de balanço. As únicas... E o berço da neném, né? As únicas coisas que eu tinha. Que o restante eu tinha, de fato, vendido. E
Deus, ele trabalha de formas diferentes. Deus, ele reconciliou a minha família, né? Voltamos, eu e o Júnior e as crianças, éramos novamente uma família. Mas Deus, ele não faz nada pela metade. A gente precisava de um lugar para morar e a gente precisava das coisas, Sim. né? E o legal é que você perguntou assim, como é que foi o retorno? Sim. A gente não morava junto no retorno. A gente casou e a gente ficou separada ainda. Sim. A gente ainda ficou 1 ano morando separado. Foi, que a gente casou em janeiro de 1 ano e fomos morar viemos aqui pra casa do meu pai em abril do outro ano. Então a gente ficou ali 1 ano e pouco. Sim. Morando cada um na sua casa, se eu não me engano. Eu acho que não. Eu acho que foi no mesmo ano que a gente casou. Foi. Ficaram um tempo assim Foi que meu pai, fora, não, né? que meu pai faleceu em 2021. E em 2021 eu tinha feito essa oração pra Deus. Sim. Falei, Senhor, eu queria morar pro lado de lá. Sim. A gente ainda não tinha casado, porque a gente casou em 2023. Então Sim. foi isso. Em 2023 a gente veio pra cá. Em abril de 2023. Então, em 2021, antes do meu pai falecer, eu tinha feito essa oração pra Deus. Sim. Que eu queria morar pro lado de cá. Meu pai, ele estava desviado. Meu pai voltou pra Jesus. E Deus levou. Sim. E aí ficou uma casa, Sim. com tudo dentro, novo. Sim. E não tinha quem cuidasse. Sim. E Deus Meu pai fez foi isso. enterrado aqui em Guaratiba. Sim. Eu tô perto do meu pai. Sim. Então, Deus fez aquilo que eu Sim. tinha falado com ele. E uma coisa que desde os meus 15 anos, ou antes, eu acho que desde os meus 8 anos, eu ouvi que os nossos sonhos têm que ser os sonhos do Senhor. Sim. E eu sempre pedi isso. Eu falei, Senhor, que os meus sonhos sejam os teus. Sim. Que nada venha à minha cabeça se não for da tua vontade. Óbvio, o diabo ele vai sussurrar. Mas a gente consegue diferenciar o que é de Deus e o que não é. E porque o que é de Deus não é só pra você. O que é de Deus é pro outro também. E sempre vai abençoar alguém. Nunca vai ser retido a você. Mas normalmente o que é do diabo é mais pra aumentar o teu ego. Sim. Né? Pra alimentar uma soberba, talvez. Então, meu pai faleceu em 2021, aí ficou a casa com as coisas dentro. Então, a gente tinha um lugar pra morar e Deus foi de encontro com aquilo que eu tinha pedido. Quando a gente voltou, né? A gente casou em 2023, a gente já estava vivendo, né? A gente tinha voltado em 2021, 2019, no final de 2019, ali em outubro. E aí ficamos de 2021. 2021, de outubro, que foi o ano que a Elisa nasceu, que a mais nova nasceu. Sim. Nasceu em setembro. Voltamos em novembro e dezembro. Então, meu pai morreu em 2022. Em janeiro de 2022, foi isso. Meu pai morreu em janeiro de 2022. E aí, em 2023, a gente se casou. E a gente veio pra cá. Nesse tempo da gente ter voltado, foi estranho demais pra gente. Mas não foi tanto. Porque como a gente estava em corte, cada um estava do seu lado. Não era nada que excedia nada. E foi bom, porque a gente foi tratado como, de fato, uma dupla. Sim. Não um casal apenas, mas uma dupla. Porque o que a gente fazia? A gente conversava muito, a gente passeava, a gente aproveitava mais a companhia, né? A gente aproveitava mais a companhia. E aí, em 2023, quando a gente se casou, que a gente veio pra cá, também não foi nada surreal. Não tinha esse negócio de, ai, que estranho, a gente voltou, nada. Não tinha. Deus restaurou Deus completo, restaurou, né? O sentimento, de fato. tudo. Deus, ele faz isso até restaurar o sentimento, de voltar, né? O coração. E foi legal, porque eu fiquei mansa. Eu comecei a pensar mais, como eu falei, eu comecei a pensar mais nele do que em mim.
eu comecei a entender mais que alguém tinha que pedir perdão. E às vezes não foi nem eu que errei. Sim. Mas como eu estou mais sensível a corrigir o problema, é mais fácil eu tentar resolver, eu pedir o perdão, tomar a iniciativa, do que esperar que ele faça, se não é ele que está sentindo nada, se não é ele que está percebendo o ambiente. E conforme ele ia observando, né, o seu comportamento, isso está influenciado, né, a mudar também. Isso. A ideia é essa, a ideia é essa. A ideia é essa, e a gente vai tentando influenciar sempre. Também não é sempre que um lado sempre tem que ceder. Exatamente. Né? Tem que existir ali uma conversa, um alinhamento, né? Mas eu comecei a ter essa atitude de tomar a iniciativa para pedir perdão, eu comecei a falar mais baixo, eu comecei a pensar antes. Eu citei até para uns amigos que eu lembro que assim que a gente se casou, né, em 2023 mesmo, a gente ainda não tinha vindo para cá. Não, a gente tinha vindo para cá, tinha pouco tempo da gente aqui em Guaratiba. E aí uma amiga chegou e falou assim: Dominique, quem manda na tua casa? Aí eu, meu marido. Isso. Mas em outro momento eu ia falar, eu mando na minha casa. Eu mando na minha casa, quem manda sou eu. Mas não, eu falei, meu marido. Ela, hã? Aí todo mundo, não acredito e tal. Mas eu comecei a mudar. Aí foi quando eu percebi, eu falei, caraca, eu tô mudando, né? De fato eu tô sendo esposa. Sim. De fato eu tô sendo uma esposa sábia. Sim. E tudo que Satanás realmente... Por que eu... Sabe, Dominique, depois que eu comecei a estudar sobre as questões da mulher, né, o feminismo, o Senhor abriu minha visão para poder enxergar que Satanás, ele tem uma sede, assim, óbvio, dos filhos dos servos do Senhor, né, todos aqueles que são servos do Senhor, ele quer matar, roubar, destruir, mas eu vejo, assim, uma sede, assim, pelas mulheres. A gente consegue construir e destruir um lar. Tanto que no jardim, a serpente foi no ouvido de quem? Da mulher. Então, assim, eu costumo dizer que a serpente do jardim do Éden até hoje fica soando, né, cantando nos ouvidos das mulheres. Então existe uma sede, porque uma mulher fora ali do seu papel, fora ali posicionada, né, no seu chamado, naquilo que o Senhor confiou a nós, uma missão, tem o poder, né, de desconfigurar um lar. Desconfigurar um lar. Ela tem um total poder de fazer com que as crianças fiquem perturbadas. Porque... Não é à toa que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. E toda com as suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos. É fazendo. É com as mãos, é ação. É fazendo, né? É ação. Com as suas próprias Eu conversei isso com uma amiga minha. Eu falei exatamente sobre essa passagem. A tola com as próprias mãos. A gente põe a mão para fazer coisas que a gente não deveria fazer, porque é papel do homem. Sim. Enquanto mais a gente... É porque a gente às vezes fica cobrando tanto, né, do nosso marido, mas enquanto mais a gente cobra, eles não fazem, meio que eles recuam. Então, eu aprendi isso muito na prática do meu casamento. Tipo, errando muito. Aí eu pude enxergar, não, eu não vou conversar com as palavras. Até que um dia eu ouvi meu marido falar assim, Andresa, eu tô vendo que você tá se esforçando para ser sábia, para mudar, e ver essa sua atitude também tá me encorajando, né? Legal. Então, assim, não é muito por falar, né? Muitas palavras são nossas atitudes. Por falar, vamos deixar no joelho para Deus, né? Porque Deus... É isso. Deus traz. Ele é quem convence, né? Exatamente. O Espírito é quem convence. Mas eu comecei a mudar, de fato, o meu comportamento. Mas eu deixei também, depois que a gente voltou, eu ainda cheguei a deixar que as atitudes dele me influenciassem. Sim. Porque às vezes a gente não tá tão ligado. Sim. E por alguns breves momentos ele não tava ligado. E aí ele fazia de fato aquilo que o inimigo soprava. Sim. Sabia que instigar a Dominique nordestina que grita. E aí entra o discernimento espiritual. Não, opa, não é meu marido. E aí quando um tá desligado, o outro desliga também. E aí que entrava o problema, né? Então a gente conversa muito hoje quanto à questão do posicionamento, da fala, da correção. E aí não é que a gente voltou e ficamos perfeitos, não. Ainda somos duas pessoas que erram muito, né? Mas hoje a visão é completamente diferente. Eu não... Mediante qualquer erro, sabe? Eu penso muito antes de qualquer coisa. Eu acho que o mais legal também,
que eu precisava me tratar. E aí eu comecei a me acompanhar com a psicóloga. Sim. E ela é cristã. Maravilha. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí, nossa, desde o primeiro momento ela deu muitos tapas na minha cara. A terapia é pra isso mesmo. Muitos tapas na minha cara. E teve um certo momento, ele nem sabe dessa conversa que eu tive com ela, mas teve um certo diálogo que a gente teve que ela falou: Dominique, devolva o lugar de sacerdote ao seu marido. E eu acho muito importante para quem está ouvindo isso também, porque nós, mulheres do século XXI, a gente quer dominar tudo. A gente quer dominar a casa, é a gente que leva o botijão, é a gente que faz tudo. Mas o homem, isso também já tá lá. Quando Deus fala, uma das consequências que Deus dá pra mulher, né? Que seu desejo será para o seu marido, né? O desejo de dominar. Essa palavra desejo esconde muitas coisas. Desejo de controlar, de dominar, de ser superior, de tirar, né? Enfim, aquilo que Deus confiou ao marido, né? Nossa, é isso. Isso tá correndo, né? Se a gente não vigiar, a gente vai ser... Somos filhos de Eva. A gente é levada. Somos filhos de Eva. Se a gente não vigiar, a gente é levada a isso. E aí ela comentou sobre isso comigo. E aí, Domi, pra gente finalizar aqui, eu queria que você... Assim, sua história é muito, muito linda mesmo, porque Deus restaurou, né? Assim, tudo que você passou, Deus te restaurou seu casamento, você passou o divórcio e casou novamente, sabe? Assim, Satanás perdeu mais uma vez, né? Glorificar seja o nome do Senhor, porque Deus restaurou a sua alma, né? O seu espírito, a sua comunhão com Deus, né? E o seu casamento. E eu queria que você deixasse um conselho para as mulheres, para as jovens, para as que estão nos ouvindo, né? Talvez de fé, de esperança, de perseverança, e que você pode deixar aí para elas. Ponha a sua confiança, a sua fé no Senhor, né? Deus, ele colocou um louvor, né, no meu coração, que fala muito sobre o que eu gostaria que... Se quiser também louvar um trecho, que as pessoas se voltassem, né? Que é aquele louvor. O trecho dela que eu gostaria de cantar é aquela: E ao cheiro das águas fez minha vida restaurar, restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde ele me colocou de pé, restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, me lembrava das promessas pra não desanimar. Essas promessas me dizia, essas promessas me garantiam. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelhecer na terra sua raiz, ou se o seu tronco morrer, ouça agora o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho, o que Deus irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Que lindo, é exatamente Esse louvor é exatamente o que eu queria falar. Que ainda há esperança para aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. A gente precisa também ver o que foi Deus e o que foi a gente. Exatamente. Então, o que Deus estabeleceu na sua vida, ainda há esperança para que aquilo venha acontecer. Ser ministério, ser relacionamento, ser uma profissão. Deus não faz as coisas pela metade. Né? Ele é aquele que começa a boa obra e ele termina a boa obra. Glória a Deus. Que tem até aquele louvor. Quem já... Não, aquele... Aquele que começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra em minha vida. E foi até um louvor que eu até solhei em uma festividade. Ele é fiel, não descansará, não desistirá. Porque aquilo que ele pôs nas nossas mãos é para regar outras vidas. Exatamente. Então, é para florescer, é para alcançar outras pessoas.
Então, a gente, depois Você sabe que o nome Reconciliadas é exatamente disso. Se você for ver a logo do Reconciliadas, é uma cabeça de uma mulher com flores, né? Florescendo, sendo flores, porque a reconciliação é aquilo que fala em Coríntios, né? Que Deus enviou o seu Filho, Jesus, por meio de Jesus, nos reconciliarmos com Deus. Sim. E a Mulheres Reconciliadas é exatamente isso, como você louvou, que tá fechando com chave de ouro, porque realmente, se você é um tronco cortado, se alguém cortou, né, a sua raiz, ainda lá o cheiro das águas, o Senhor vai fazer brotar, o Senhor vai fazer restaurar, o Senhor vai fazer você crescer, vai fazer o Senhor vai fazer você florescer, porque enquanto a vida ainda há esperança, né? Ainda há. Lindo. E que a gente não desista. Exatamente. Né? A gente não desista dos sonhos de Deus. O sonho de Deus, ele só vai morrer na sua vida se você desistir desses sonhos. Então, a gente tem que ser constante, né? E vigilante. Deus trabalha junto com a gente. É isso. Aquilo que é pra gente fazer é responsabilidade nossa. E aquilo que é Deus, ele certamente fará ao momento que a gente se colocar na brecha, né? É isso. Deixa o seu Instagram aí, Domi, pra quem quiser seguir você também. Eu vou deixar. Assim. Bastos Dom, né? Que é Bastos meu sobrenome e Dom do início do meu nome, de Dominique. E vai ser um prazer, né? Trocar qualquer ideia, né? Falar um pouco mais, caso alguém queira ouvir algo. E que o Senhor continue a falar no seu coração, né? Você que está ouvindo. Que o Senhor continue a ministrar ao seu coração. Que Ele colocou planos nas suas mãos. Você não é um ninguém, um Zé Ninguém. Deus tem coisas a fazer através de você. E através do seu testemunho, através da sua vida. Não através apenas daquilo que você fala, mas através daquilo que você vive. E, amiga, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Que Ele continue a te capacitar, que Ele continue a te encorajar. Amém. Eu acredito muito que vidas serão alcançadas, sim. Pessoas serão transformadas, sim. Porque Deus falou claramente com o meu coração hoje. E Ele vem falando desde quando você veio falar comigo sobre o podcast. E eu acredito muito que isso ainda vai crescer. Amém. Né? Ainda tem muito a alcançar. Não é apenas os 200 que você compartilhou No YouTube. no YouTube. Estamos faltando 5 para ser 200 inscritos. Tá chegando. Mas uma coisa que eu aprendi você já imaginou um lugar com 200 pessoas? Muita gente. É muita gente. Então, às vezes a gente compara o 200 com 1 milhão que o pessoal tem. Mas 1 milhão é demais. Sim. E a gente tem que ser... Uma coisa que eu aprendi, Dominique, a gente fala muito sobre ser fiel no pouco nos dias das ofertas. É isso. Mas desde novinho você falou assim comigo, ser fiel também nos dons, nos pouco, em tudo, em todas as áreas, em tudo. No seu coração, no seu serviço, ser fiel em tudo. No pouco. Isso. E é isso. Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite. Muito obrigada. Primeiro de muitos, eu creio. Em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a sua casa, que o seu testemunho, né, o seu casamento possa alcançar muitos lares, muitas famílias, mulheres que precisam ouvir essa palavra, né, de restauração, que a sua voz também, né, possa alcançar. Que é onde você não conseguir ir fisicamente, a sua voz possa alcançar lugares que talvez você não vá, né, presencialmente, mas que a sua voz possa chegar em diversos lugares. Eu espero que esse podcast tenha abençoado a sua vida. Se você gostou, se você ficou até aqui, deixe um comentário. Envia também para alguma amiga, para alguém que precisa ouvir, né, que Deus falou no seu coração, que precisa também estar ouvindo essa mensagem. Compartilha. Nos marca também, lá no Reconciliadas e no Dominique. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio.